Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 5 de janeiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Hoje, excepcionalmente, a gente não teve ali o radar do mercado. Estava envolvido aí numa reunião mais longa hoje pela manhã. Ainda se vocês visualizarem aqui, esse olho aqui está meio derrubado, vamos dizer assim, é um terçol. Enfim, já tomando os devidos cuidados. É o primeiro que aconteceu comigo mesmo, mas está incomodando um pouquinho. Vamos então ao que interessa, né? Lembre-se de se inscrever aqui embaixo no canal no YouTube da Dalton Vieira Invest e de acompanhar, logicamente, deixar o sino das notificações para acompanhar sempre os novos vídeos que a gente publica aqui, desde a parte de aprendizado, a parte também de análise, e explore bastante o conteúdo de análise que a gente tem aqui dentro do canal e também a parte de aprendizado. Vamos lá falar aqui na análise de hoje de Ibovespa, mini índice e mini dólar, na sequência PTR4, Vale 3, BPAC 11, ABEV 3, Rail 3, BBSE 3, MGLU 3, JBSS 3, Gol 4, Elet 3 e FBOK 34, BDR do Facebook. Começando então para falar do Ibovespa, nesse dia bem negativo, antes de já partir aqui para falar do Ibov, eu vou só rodar aqui a vinheta e você já deixa aí seu like, seu joinha. Compartilhe esse vídeo se ele for útil para você de alguma forma, se te ajuda de alguma forma em termos de aprendizado ou mesmo em termos de leitura do mercado. Vamos lá, então Ibovespa, só que está no gráfico de BBSE3, né? Vamos falar de Ibovespa. Ibovespa caiu hoje 2,42%, uma queda realmente acentuada. Era o que era... A Dalton era previsto, né? Não vou falar que era previsto, né? Assim, era o mais provável, dentro do que a gente tinha falado depois desse pregão aqui, que tentou ir aqui se recuperar, que foi no início da semana, início do ano. Não conseguiu, quando veio perder essas mínimas, aumentou a probabilidade de se ter algo mais para baixo. E aí a gente falava de alguns suportes, o mais relevante seria essa região aqui, que começava nesses vários testes até esse patamar aqui. Para mim, essa é a faixa de suporte mais relevante, ou seja, uma região válida em termos de gráfico semanal, principalmente na faixa ali dos 102, 120 até um patamar de 100.775 pontos. Ibov fechou em 101 mil pontos. Abaixo disso, a mínima mesmo, que eu vejo com relevância menor em termos de nível de suporte, 100,074 a 100 mil pontos, número redondo. Né? Se falar número redondo, tem uma relevância maior, mas só essa mínima aqui, um teste, só um pregão, eu considero mais relevante quando você tem esses 3 candles aqui passando por essa faixa de preço ali na faixa dos 100,700. Um pouquinho acima, 100,800. E aqui tem algum sinal para subida? Não, não tem. Tem um sinal de fraqueza da queda? Também não tem. Tá? Vinha fraquinho caindo e acelerou o movimento de baixa. Então, o Ibov, lembrando, está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, está dentro de uma tendência indefinida no gráfico semanal e também no gráfico mensal, só que com viés de baixa. Para quem assistiu a perspectivas para o Ibovespa, para a nossa bolsa, a expectativa para a nossa bolsa em 2022 e também o vídeo que está aqui, foi publicado na segunda-feira, e falando também para o mês de janeiro, as estatísticas, a gente vê que janeiro é um mês que fecha mais no vermelho, estatisticamente, nos últimos 24 anos. E o viés já era de baixa na leitura técnica aqui que eu tinha feito. Nós tínhamos um viés mais de baixa no momento, apesar da tendência indefinida do semanal e do mensal. O diário já estava dentro da tendência de baixa, tentou reverter, mas deu continuidade, manutenção aqui da queda nesse candle aqui. Então continua apontando mais para baixo o Ibovespa. Seguindo para os futuros, lembre-se aí de deixar seu like, seu joinha. Aqui nós temos no mini índice, olha só o que aconteceu no pregão de hoje. Abriu, caiu, volta, olha só onde vai bater, na zona de suporte ali de vários fundos anteriores e gera um novo sinal para baixo. Foco em quê? Em venda. Topo descendente, pivô de baixo, um gráfico de 10 ou 5 minutos, foco em venda. E aí, Dalton, próximo pregão, abriu caindo, foco em venda, fio o pé na venda? Eu não faria isso, a não ser que venha num gráfico de 10 minutos, algum movimento aqui que se aproxime, principalmente teste a média móvel 13 períodos e gere um topo. Aí sim abriria uma operação na ponta vendedora. Preferencialmente dessa forma. Se vier aqui romper essa máxima aqui, ó, e fizer algo assim, fundo ascendente, eu já focaria na ponta compradora, ou seja, fundo ascendente acima da média e no mínimo acima dos 102 mil pontos. Seria algo mais positivo para compra no gráfico de 10 ou mesmo num gráfico de 5 minutos.
Então, ficar atento para a questão do repique de alta, que é um movimento de correção dessa queda aqui, que pode acontecer no próximo pregão, que pode gerar oportunidade, principalmente através de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, e preferencialmente acima da média móvel de 13 períodos, para compra. Dólar, no dia de hoje, ainda enrolado. Você viu o gráfico diário do dólar enrolado, para mim indefinido, né? Inclusive até no pregão de hoje superou essa máxima. Então, se a gente olhar só para a questão técnica mesmo de topos e fundos, aqui máxima, que é a última máxima, o último topo mais alto ali de toda a queda, oscilou acima e fica ali a tendência indefinida. Mas já tinha comentado que estava mais cenário de definição dentro do que estava acontecendo aqui no gráfico diário. Lembrando também, semanal e mensal um pouquinho mais alinhado para cima. O viés é de alta no dólar, diferentemente do Ibovespa. O viés era de baixo, apesar da tendência indefinida. O viés era mais de baixo e aqui um viés mais de alta. Mas, por enquanto, ainda travado o dólar. Mas vamos olhar para o intraday, que é o que mais interessa para análise para o próximo pregão, pensando em day trade no dólar. Veio bem, gera aqui uma pequena queda, mas que na realidade vai ficar todo um movimento de subida, rompe para cima e volta para essa região. Já abriria compra aqui nessa região de suporte, ali por volta dos 724, de 729, que já fechou abaixo, a 724, principalmente. Abriria já compra de cara? Não, no meu caso aqui, aguardaria. Se abrir caindo, aguardaria algum sinal de alta aqui no dia 60 para focar um pouco mais em compra. Dentro do que aconteceu aqui, abriu caindo, dá para focar em venda? Dá, só que tem suporte muito forte pela frente, como 724, 718. Vou voltar no gráfico de 10 minutos para explicar um pouco melhor. Se o mercado abre caindo, eu esperaria o quê? Abaixo aqui dessa região aqui que eu estou falando de 724, 718, lateraliza, a média vai se aproximando aqui do preço e faz um pivô de baixo para trabalhar na venda. Beleza, aí trabalha na venda. Abriu caindo mais forte e depois girou topo descendente para baixo aí da região de 724, principalmente 718, foco em venda também de day trade. Por outro lado, abriu subindo, já revertendo esse forte candle de queda, vindo para cima dessa região e passou a gerar fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos para cima no patamar pelo menos ali de uns 741,5, focaria em compra de day trade no dólar. Se ficar aqui no meio dessa região aqui eu evitaria. Querendo ser bem agressivo, bateu nesse patamar, vou arriscar uma compra e superação da máxima do que anterior no gráfico de 10 ou de 5 minutos, após testar a região ali dos 718, 724, 718, vou buscar uma entrada tentando pegar um movimento de retorno ali para média ou até mais acima. É uma estratégia um pouco mais agressiva, porque tecnicamente no gráfico de 10 minutos nós temos uma tendência de baixo. Então, enfim, são essas estratégias que teríamos aqui para o início do próximo pregão. Lembrando, próximo pregão é Giro dos Futuros, entre as 9 e as 10 horas da manhã. Tem um vídeo lá dentro do aplicativo aqui da Invest para você, com atualização sobre a questão do mini índice, mini dólar para as operações no próximo pregão. PetroR4, dia de forte queda de 3,87%. Então, lembrando que a tendência da Petro era uma tendência de alta fraca. Eu não sou muito fã quando acontece esse movimento de queda, que eu falei assim, tem 2 dias de queda aqui, ó. Aí faz essa movimentação assim mais fraquinha para cima, ou seja, não consegue ir direto lá para cima. Não é algo que me agrada tanto. Mas enfim, o que a gente tinha tecnicamente aqui, ou seja, em termos de gestão de risco, stop aqui embaixo, stop foi acionado. Ponto. Então não tem o que fazer. Comprou aqui no rompimento, você tinha o stop aqui ou deixou aqui embaixo. Stop foi acionado. De uma operação de curto prazo. O que a Petro emite aqui com essa informação? Que desse movimento de alta do gráfico semanal, ela está dentro do processo de correção. Que com esse candle aqui, ela abre espaço para se ter algo mais para baixo. Vai despencar? Não dá para saber. Só dá para saber que o motivo que, se você estava comprado, não está mais lá. Se compra no swing trade, o motivo que te levou a comprar, ou o motivo que te levava a continuar comprado, ele não está lá, mais lá. Ela pode subir forte amanhã? Até pode. Não tem sinal para isso? Não. A expectativa de alta existe ainda? Não, não existe. No curto prazo não existe com essa sinalização aqui. Então, minha base de decisão é sempre em cima disso. O que é mais provável acontecer? Tem que tomar a decisão não o que eu desejo que aconteça, mas o que é mais provável acontecer. E no momento mais provável acontecer é buscar outros níveis de suporte, como por exemplo o gráfico diário aqui na faixa dos R$ 27,68 e mais abaixo tem um topo ali anterior no semanal na faixa dos R$ 27,11. Então são os pontos aqui de suporte, até mais abaixo a média móvel 3 períodos em torno dos 26,90.
Então é o que temos aí na Petro nesse momento, uma expectativa maior de poder escorregar um pouco mais, podendo buscar essa região mais perto ali dos R$27. Para voltar a pensar em algum tipo de compra em Petro, enfim, teria que aguardar uns próximos pregões para desenhar alguma estratégia de compra. Agora pensaria só no máximo ali em venda, né? Olhando para o intraday, então, se tiver topo descendente no G60, G30 ou mesmo G15, ficaria um pouco mais focado em trabalhar na ponta vendedora na Petro. Olhando agora para Vale 3, vou ter que ver para primeiramente Vale 3. Vale 3 nós tivemos um dia de alta de 0,95%, a Vale está dentro de uma tendência indefinida. E o que eu comentei ontem continua, né? Você pode botar o stop aqui embaixo ou aqui embaixo, se tiver comprado em Vale 3. Ah, Dalton, eu quero botar até aqui abaixo da mínima de hoje. Também daria para você colocar. Mas como é tão perto, dá para deixar o stop aqui abaixo dessa mínima, para quem está comprado no swing trade. Arriscaria compra se supera essa máxima? Assim como a Petro, eu não gosto muito dessa entrada aqui. Tipo, você tem um movimento de baixa, aí vai lá em cima, vem aqui embaixo, ou seja, não me esboça muita força ainda para cima. Pode até ganhar força, mas seria um risco um pouquinho maior. Superação dos 78,68, o stop ficaria aqui justamente nos 76,89. Se entrar comprando aqui, stop aqui, você colocaria esse tamanho de stop, você projeta 2 vezes o tamanho desse stop aqui para tentar uma boa relação risco-retorno na posição de compra de Vale 3. Tá? Depois disso, lembrando que a tendência está indefinida na Vale 3, se eu não tinha falado antes. BPAC 11, a ação hoje caiu aí 5,2% e hoje ela bateu no objetivo de uma venda que a gente fez aqui para trás, que começou no ano passado e terminou aqui, encerrou no pregão de hoje, dia 5 de janeiro. Passando os dados para vocês em relação ao encerramento dessa posição, ganho de 7,98% na operação e isso representou um crescimento de 0,75% no capital total. Dá para se observar que as nossas últimas posições foram focadas mais na ponta vendedora. Uma deu errado e teve 3 aqui que deram certos aqui, as últimas posições na ponta vendedora, porque o cenário está um pouco mais para baixo de maneira geral. Indo aqui agora para falar das outras recomendações, na verdade tem a BEV3, que a gente está com posição aqui em aberto. A BEV3 tem uma operação em aberto ainda, uma entrada lá por volta dos 15,39, que eu vou falar dela aqui agora. E tivemos 2 novas operações de venda, Raio 3 e BBSE3, que eu também vou comentar nessa análise. Então vamos primeiramente para a BEV3. A ação que ontem refugou em cima do suporte, hoje perdeu o suporte. Então a tendência é que ela venha buscar níveis de preço mais baixos. Ela já está em cima de outro suporte que é ali na faixa por volta dos R$15, que é essa região aqui. Mas pelo fechamento de hoje vai aumentando a chance de ter algo mais para baixo. Deixa eu só ajustar aqui, ferramentas, ver se está certo aqui a do Profit. Essa questão do gap ali do gráfico semanal. Eu ia falar do gráfico semanal, vi um gap ali. Tá com... Provavelmente tem uma falha aqui. Então aqui nós temos essa movimentação para baixo e aumentando a probabilidade de se ter ainda algo mais para baixo aqui na BEV3. Que aí é algo mais para baixo, falando de outro suporte, esse suporte teria ali na faixa de uns 14,72 e depois disso mais relevante perto dos 14,50. Lembrando que o nosso objetivo na BEV3, a entrada foi por volta dos 15,39, está um pouco abaixo da nossa entrada. Já tem um tempo aí essa operação, desde o dia 9/12. Então já tem aí, vai chegando a quase um mês de duração essa operação. Ficou enrolado um bom tempo aqui, ó. E agora resolvendo andar um pouco mais. O objetivo está lá na faixa dos 14,46. Então ela tem que buscar essa região de 2 fundos anteriores para bater no nosso objetivo. Seguindo aqui para falar de Raio 3. A ação... Hoje caiu aí 4,38%, a venda recomendada foi nessa perda de mínima aqui. Seguimos na ponta vendedora, ou seja, o ativo tentou voltar ali para cima das médias, não conseguiu, que era uma região também de resistência aqui para trás. Bateu ali, gerou um sinal de baixa, ficou patinando, fez um candle de definição. Caminho mais provável depois de um candle de definição ali, um grande candle de baixa. O próximo ser um pouco, uma chance maior de ser de queda. Caiu, já chegou no nível de suporte aqui, então pode ter algum repique antes? Pode. 16,68 a 16,52. Passando por esse suporte, o próximo nível já vai ficar essa região aqui que tem mais testes. Aqui, 1, 2, 3 testes por aqui, na faixa ali dos R$16, número redondo. Passando os dados desta entrada a favor, basicamente, da uma tendência de baixa no ativo,
Vou colocar aqui na tela para vocês. A venda na Raio 3 por volta dos 17,09, fechou em 16,61. Stop em 17,91, objetivo na faixa dos R$ 15,86, que vai ficar por aqui assim, justamente na região perto ali dos R$ 16 do suporte. 4,8% de risco nessa operação. Então, com esse risco, a gente alocou 10% nessa posição. Então, a operação é executada na Raio 3. O outro ativo para comentar é a BBSE3, que terminou o pregão também em queda de 1,22%, é um ativo que vem numa tendência de baixa, deu uma certa enrolada ali em cima da média, gerou um sinal de baixa aqui e perdeu a mínima desse sinal de baixa. Pregão de hoje, então, recomendação de venda também executada, a favor da tendência, tentando pegar um movimento maior de baixa no papel, olhando para o gráfico semanal. Foi lá, bateu, tentou voltar para cima da média, enfim, segue aqui. Se perder essa mínima, vai reforçar a chance de ter algo mais para baixo. Aí, falando de algo mais para baixo na BBSE3, suporte mais relevante vai ser lá na faixa dos R$ 19,06. Passando os dados, então, desta entrada, 20,49 ponto de entrada, recomendação de venda por volta dos 20,49, stop, ela está em 20,30, né, um pouquinho abaixo, stop em R$ 21,06, que dá um risco ali em torno de 2,78%, que é o tamanho desse stop. E aí, com base nessa gestão de risco que a gente trabalha, alocando ali 18% do capital total. Objetivo na faixa de R$ 19,64. Lembrando que 19,64 vai ficar por aqui assim, ó, no gráfico semanal. Que vai ser um fundo lá no gráfico diário. Eu dou um zoom menos, vai ser uma região de fundo no gráfico diário, por aqui assim. Região de topo anterior e de fundo anterior. Então seria o caminho mais provável do papel vir a buscar esse patamar, lógico. Mais provável. Pode reverter? Pode. A gente vai monitorar aí de perto. E qualquer mudança em relação a essa operação a gente passa dentro aí do aplicativo DV Invest. Onde é que estão essas recomendações, Dalton? Dentro do aplicativo DV Invest. Aqui tem um QR Code e aí na parte de baixo desse vídeo, na descrição desse vídeo, tem lá um link para você acessar o aplicativo DV Invest. É só você pesquisar também nas lojas da Apple e também na loja do Google para Android. O DV Invest vai aparecer lá o aplicativo para você. Você pode instalar aí facilmente e se cadastrar no aplicativo. Depois disso, vou falar aqui de MGLU3. Pregão de hoje, queda de novo, 2,87%. A tendência de alta só que está ficando fraca, né? Porque volta para baixo da média e permanece abaixo da média. Lembrando, para quem estava comprado, gerou sinal de saída, possibilidade de saída. Não significa dizer que vai cair, significa dizer que ela quebrou mais a expectativa de subida do preço. Então, o caminho mais provável de se ter algo para baixo por enquanto, suporte mais relevante na faixa dos 6,16. Para gerar algum sinal relevante contra isso, seria um fechamento de um pregão acima, no mínimo, dos R$ 6,73, máxima de hoje, e nova máxima no pregão seguinte, que daria até para arriscar uma compra de um novo fundo ascendente. Só que quando eu vejo uma tendência assim, nessa formação aqui, eu vejo fraqueza para subir. Ou seja, o que eu tiro dessa informação? Porque eu não vou entrar comprando? Não, porque eu posso entrar comprando. Posso entrar às vezes com menos capital e não exigir tanto para cima em termos de objetivo. Só isso. Então, nesse momento, tendência de alta, mas enfraquecendo essa tendência, porque a tendência do semanal, a tendência do mensal é de baixa na MGLU3. JBSS3. Ação que está dentro da tendência de baixa, pelo gráfico diário. Fez um candle de definição, está entre as médias, então não faria nada aqui em relação ao papel em termos de operação de swing trade. Ela está batendo num nível de suporte, que era suporte ali para trás. Mas para buscar a operação de compra nesse ativo, vou desenhar aqui algumas possibilidades. Né? Subiu, lateralizou, gerou pivô de alta, beleza, compra. Subiu e passou a gerar fundo ascendente acima dessa região, beleza, compra também. Fora isso, eu evitaria compra de swing trade em JBSS3. No máximo ali pelo gráfico semanal, se ficar aqui também mais 1 a 2 semanas ali enrolado e gerar um sinal de alta aqui em cima da média. O próximo ativo é a Gol4, que terminou o pregão com queda forte de 6,79%. A gente já tinha comentado sobre esse dia aqui que ela tentou subir, bateu na resistência, que é o antigo fundo ali, suporte, funcionando como resistência e aumentou a probabilidade de se ter algo mais para baixo. Já aconteceu algo mais para baixo, chegou aqui no nível de suporte, opa, então vou comprar. Caiu, vou comprar? Não gosto muito dessa entrada, pode até arriscar aí, mas não é a forma que eu gosto de trabalhar. Se enfraquecer aqui a queda e gerar um... O que é enfraquecer a queda? Tem mais uns 3 pregões aqui que não vai muito longe, ou seja, as máximas começam a ficar mais próximas.
dando indício de fraqueza para cair. E aí gera um sinal de alta, dá para arriscar uma compra contra a tendência com stop aqui, sendo mais arrojado, um perfil mais arrojado. Mas nesse momento a tendência de baixa de curto prazo. E depois de um grande candle de alta desse aqui, ela volta e perde a mínima dele sem superar a máxima, só está demonstrando o seguinte, ó, a força que teve uma determinada semana, o controle da situação que foi sinalizado por essa semana aqui de ser dos compradores já foi revertido para os vendedores no pregão de hoje, com perda da mínima desse grande candle de alta. Então, cenário mais baixista da Gol, que é o que tinha antigamente, estava na tendência indefinida, retoma a tendência de baixa no gráfico semanal, ao perder 14,58. Estou falando de tendência de curto a médio prazo. A de curto prazo já é de baixa, já tem um tempinho. Ó. Depois que ela gerou esse pivô de baixo, que não faria mais sentido estar comprado no papel, falando de operação de swing trade. Elet 3, ativo dentro da tendência de baixa, gerou um candle ali, opa, candle de definição, vou entrar comprando papel. Eu primeiro não compraria porque é contra a tendência. Tendência de baixa no curto prazo. Gráfico semanal também a tendência do gráfico semanal também é de baixa. Então não entraria comprando o ativo, por mais que venha subir. Eu prefiro buscar entrada já acima de planejar alguma compra, usar alguma estratégia de entrada para cima dos 33,70, se for para fazer compra. Antes disso, prefiro focar um pouco mais em qualquer que seja uma operação de venda, ou seja, perdeu essa região aqui, ó. O mercado tenta subir de maneira fraca, gera sinal de baixa, até mesmo um pivô de baixa, dá para abrir venda em Elet 3. E por último aqui, falando de Facebook, BDR do Facebook, terminou mal o pregão de hoje com queda de 3,47%. Ela deu um sinalzinho de perda de força numa nova tendência de alta. Por que deu um sinal de perda de força? Porque ela bateu aqui, ela gera um pivô de alta aqui, ela gera uma retomada da tendência de alta aqui, só que não vai muito além, já volta forte para baixo, demonstrando fraqueza. Então, essa demonstração de fraqueza, ela está praticamente revertendo a tendência de novo para baixo. Se ela perder isso aqui, que seria praticamente um topo duplo. Se ela oscilar aí abaixo dos 65,90, gerando um viés de baixa no curto prazo. E olhando para o gráfico semanal, também ó, vai lá, volta a subir, chega lá, bate lá na resistência, gera um candle de reversão chamado de estrela cadente, perde a mínima da semana passada, que reforça a chance de se ter um movimento para baixo, sinalização de baixa em cima de uma resistência. Então não vejo sinal para compra de Facebook nesse momento, de maneira assim, em termos de gerar um sinal de alta para entrar comprando pelo semanal, não tenho ainda. Pelo gráfico diário, tem um motivo para entrar comprando? Não, também não tenho. Curto prazo indefinido pelo gráfico diário, na minha opinião. E também pelo gráfico semanal, para mim, indefinido também a tendência no Facebook. Então aguardaria uma definição um pouquinho maior para fazer algum tipo de entrada no papel. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão. Um grande abraço e até o próximo pregão.